Finalmente, agora a gente trabalha aí o último questionamento. Os últimos, né? São dois aí questionamentos e a gente vai considerar aí o que o pastorzão aí apresentou para a gente aí de desafio, tá? A discussão agora será sobre o partir e estar com Cristo, né? Porque passa a ideia de morrer e habitar com o Senhor lá, né? Como alma, né? Mas a gente vai verificar que provavelmente não é isso que Paulo está dizendo, né? Por vários inconvenientes, por aquilo que a gente já disse e pelo que nós veremos aqui agora, tá? Então vamos lá. Questão 5. As palavras de Paulo, estar com Cristo, em Filipenses 1, 21 até o 23 e 2 Coríntios 5, 8, o apóstolo expressa seu dilema entre viver na terra e partir para estar com Cristo, o que ele considera muito melhor. Se a morte fosse um estado de sono ou inconsciência, não haveria benefício imediato em morrer e estar com Cristo. Até porque estar com Cristo é a certeza de estar consciente, pois Cristo já venceu a morte e está vivo. Então vamos lá. É só um adendo aqui antes da gente prosseguir, né? É importante considerar esse aspecto aqui. Veja, quem diz que a morte é um sono é Jesus, não é? Ele próprio diz: Lázaro dorme, né? Você vai ver Paulo também escrevendo em 1 Tessalonicenses, aqueles que dormem no Senhor, não fiquem tristes a respeito daqueles que dormem no Senhor. Então, veja, sono da morte é bíblico, tá escrito lá. Que eles ficam inconscientes também é bíblico. Se você lê, por exemplo, Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6, ele vai falar, os porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Olha a inconsciência aí. Nem tem jamais recompensa, mas a sua memória jaz no esquecimento. Pagou tudo. A Bíblia está falando isso. No verso 10 ele também vai falar que não há pensamentos na morte nem nada. Salmo 40, 146, versículo 2, 3 e 4, ele vai falar assim: louvarei o Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Então, você está vivo, você canta louvores. Aí ele fala, porque quando o homem morre, sai-lhe o fôlego, né? E aí, nesse dia, perece todos os seus pensamentos. Então, quanto à inconsciência, também a Bíblia trabalha esse aspecto. Inclusive, o nome cemitério, dado ao lugar onde a gente sepulta as pessoas, foi dado pelos cristãos. E cemitério, a palavra originalmente, coemitérion, significa dormitório, lugar de dormir. Então, entendo, os cristãos acreditavam nisso, isso é bíblico, tá? Então, quanto à morte ser um estado de sono e inconsciência, esse é um padrão bíblico. Mas vamos trabalhar exatamente a questão do partir e estar com Cristo, que é o cerne do questionamento aqui, em dois textos. Eu vou ter que trabalhar os dois textos separadamente, tá bom? Vamos lá, então. Primeiro texto, Filipenses 1, versículo 21 até o 23, ele vai dizer o seguinte: Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, então não sei, né, o que eu devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Vamos lá, o que Paulo estava querendo dizer com esse texto aqui? Primeira coisa que é importante é a gente perguntar isso aqui, ó. O que está apertando ele de ambos os lados? Ambos são dois, tem que ter duas coisas apertando ele. Quais são as duas coisas? Um, viver com Cristo aqui na Terra. Por que isso era um aperto para Paulo? É lógico que Paulo gostava de viver. Só que o viver de Paulo aqui, quando você lê a Bíblia, você vai verificar que era um viver muito sofrido. Onde ele ia era pancadaria, era perseguição, era prisão, era chibatada. Então pregar o evangelho não era fácil. Então ele vivia mesmo, Cristo era a vida dele, mas era uma vida de sofrimento. Obviamente, uma pessoa que vive dessa maneira, ela almeja a morte. Por isso que Paulo diz, então, segunda coisa, o morrer é ganho. Então, Paulo ganhava por quê? Porque ele deixava de sofrer. Então, viver é Cristo.
Mas quando você estuda a vida dele, você vai ver que é um Cristo bem sofrido. E o morrer é ganho, é lucro. Paulo ganha por quê? Porque ele para de sofrer, tá? Não é porque ele vai morrer e vai para a glória. Ele para de sofrer. Só que ao ele morrer, ele para de pregar o evangelho, para de salvar pessoas. Por isso que esses dois pensamentos atormentavam Paulo. Ele estava se sentindo em apertos dos dois lados. Ah, tenho maior vontade de morrer, estou cansado. Mas ele fala, rapaz, se você morrer, vai deixar de ganhar almas. Aí ele fala, puxa vida, então isso que apertava ele. E aí entra agora uma terceira sentença que é muito, muito, muito importante, que é diferente dessa coisa que está apertando ele dos dois lados aí. O que aperta ele dos dois lados é viver para Cristo ou morrer, que é lucro. E a terceira parte que eu quero falar para vocês é essa aí, ó, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Isso aí é entendido por um imortalista que ele estava com desejo de morrer e quando ele morresse ele já estaria com Cristo, porque isso seria muito melhor. Bem, se for muito melhor isso, então obviamente é melhor Paulo morrer. Porque ele não escolhe morrer e tal. Não, vamos lá para a gente poder entender. Na realidade, isso aqui é um terceiro pensamento. Há dois pensamentos que atormentam ele, esse aqui é um terceiro pensamento, tá? E como é que eu sei disso? Exatamente por causa da parte final, que ele diz, porque isto é ainda muito melhor. Essa parte, porque isto é ainda muito melhor, ela estabelece uma comparação. E contextualmente, ele só pode estar comparando com aquilo que ele estava dizendo antes. O que ele estava dizendo antes? Tem duas coisas que me apertam: viver para Cristo, que é uma vida de sofrimento, ou morrer, que alivia o meu sofrimento, mas eu paro de pregar. Eu estou nesse aperto. Mas na verdade, eu queria partir e estar com Cristo, porque se eu fosse para o céu, é muito melhor. Muito melhor que o quê? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Partir e estar com Cristo é muito melhor do que o quê? Ele já está falando lá. Partir e estar com Cristo é melhor do que morrer aqui nesse mundo e melhor do que viver aqui nessa vida de sofrimento. Né? Então, estar com Cristo no céu é muito melhor do que viver e morrer por Cristo aqui neste mundo mal. Paulo contrasta o estar com Cristo no céu, que é o 3, pensamento 3, como algo muito melhor que as opções anteriores, de viver com Cristo no sofrimento ou de morrer e ainda deixar de salvar almas, né? Que o apertavam aqui. Mas sabendo que o céu viria só no futuro, ele tinha consciência disso, segundo Timóteo, ele fala que a coroa da justiça está guardada quando o Senhor vai me dar naquele último dia. Optou então por ficar na carne, isto é, vou continuar vivo, sofrendo por amor a Jesus, porque partir e estar com Cristo, eu não tenho como decidir isso aqui agora, mas eu tenho como decidir viver em sofrimento pregando a Cristo, ou tenho como decidir morrer. Então veja que esse partir e estar com Cristo não é a morte, não. É subir mesmo em vida para estar com Jesus, porque é assim que a Bíblia apresenta a volta de Jesus. Por isso que os mortos terão que se ressuscitar para ser levados para o céu. E isso aqui, quando a gente olha no grego, a gente percebe que é precisamente isso que ele está falando, tá? E esse aqui é o texto em questão, mas eu quero que vocês notem essa parte grifada aqui, tá? A última parte em azul, ela está escrito assim o seguinte: e tendo o desejo ardente, né? Esse pitmian, tem um desejo ardente de partir, né? Estou analisai, que é partir, se deixar, se libertar, e essa a parte que nos interessa é essa parte final grifada. Sim Christo enai, com Cristo estar, ok? Aqui é a mesma expressão grifada, só que ela está em maiúsculo, tá? Sim Christo enai. O que isso significa? Vamos lá. Sim é uma preposição. E eu quero agora, que eu vou colocar em cores diferentes, que vocês notem a estrutura, ok? A preposição sim, que é a preposição com. Cristo é o nome do Senhor. Que está no caso dativo aí, termina com ômega. Bem curioso isso. E einai, que é o verbo eimi. Essa é a construção. Preposição sim, mais o nome do Senhor, mais verbo eimi. Estar com Cristo. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando você vai para 1 Tessalonicenses, quando Paulo está falando da volta de Jesus,
Ele fala de estar com Cristo. E o que é interessante é que ele usa uma expressão correlata, tá? Então, o texto de 1 Tessalonicenses 4,17, ele fala que depois nós, ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa parte final aqui, se assim estaremos para sempre com o Senhor, é essa construção aqui, ó. Sim, Kyrio esometa. O que que isso significa aqui? Dá uma olhada, né? Que é com o Senhor estar, dá uma olhada que ela tem a mesma estrutura, tá? Sim, que é a preposição com. Agora tem que vir o nome do Senhor, comparando com a expressão de Efésios. E tem aí Kyrio, esse Kyrio, ele é, a palavra Senhor, mas normalmente no grego coloca isso quando no hebraico ou aramaico eles tinham falado o tetagrama. E aí temos o verbo emi, esômeta, no futuro. Então veja que é a mesma estrutura. Preposição sim, o nome do Senhor no dativo e tem o verbo emi. Curioso esse aspecto. Então, Paulo usa uma expressão correlata demonstrando para a gente quando na ideia dele, 1 Tessalonicenses explica quando na ideia dele é que a gente está com o Senhor. Então, estar com o Senhor se refere à parousia, à volta de Jesus. Inclusive, eu vou ler aqui para vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante, para a gente entender o que Paulo está se referindo. Olha o que ele fala. Não quero, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem. Olha aqui a expressão dormir. Então, é a Bíblia que está dizendo que a pessoa dorme quando ela morre. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, isso aqui é bem interessante. Todos morrem, todos ficam tristes. Só que os cristãos têm motivo para não se entristecer como as demais pessoas. E qual a esperança que a gente tem, Paulo? Aí Paulo vai explicar qual é a nossa esperança. Será que quando a gente morre a alma está no céu? É essa a esperança? Não. Olha o que Paulo fala. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Maravilhoso. Primeira coisa, ele repete de novo que Jesus, que a morte é um sono, tá? Porque ele fala dorme em Jesus. E ele fala que assim como Jesus morreu e ressuscitou, Deus tornará, futuro, Deus tornará a trazer com ele aqueles que dormem no Senhor. Paulo está dizendo então que não tem nenhuma pessoa que morreu que está lá com o Senhor. Porque ele fala, olha, o Senhor vai trazer pela ressurreição aqueles que estão mortos para estar com ele. Então aqueles que estão mortos não estão com ele. O Senhor trará futuro. Então as pessoas estão dormindo no pó. Versículo 15. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Olha que coisa interessante. Ele não está dizendo que quem morreu já está lá no céu. E ele também não está dizendo que nós chegaremos no céu antes. Não. Nós chegaremos juntos, tanto os que estão vivos e que estiverem vivos para a volta de Jesus, como aqueles que vão ressuscitar. E ele fala: não precederemos, não chegaremos antes do que os que dormiram, né, os que morreram. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha aí, os que estão mortos, eles vão ressuscitar. E eles vão ressuscitar para quê? Olha lá. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, eles os que foram ressuscitados, nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E é assim que estaremos para sempre com o Senhor. Paulo diz que estaremos para sempre com o Senhor, na cabeça dele, é na volta de Jesus. E a expressão que ele usa em 1 Tessalonicenses é a mesma que ele usa lá no texto correlato, tá? Então, primeiro, Filipenses 1:23, sim, Christo enai, é correlato com sim, kio esômeta, correto? Preposição, o nome do Senhor no dativo, né? E o verbo eimi,
falando de estar com o Senhor. Só que Tessalonicenses está falando da volta de Jesus, da parousia, correto? A mesma estrutura. Então, quando a gente pegar assim, né, porque o viver para mim é Cristo e morrer é ganho, como é que eu vou entender? Como é que eu vou entender? Estou em aperto, desejo partir para Cristo. Ótimo. Quando você entender, quando ele fala assim, ó, viver é Cristo, morrer é ganho. E aqui ele fala aqui, ó, mas de ambos os lados estou em aperto. O que esses dois, ambos os lados estão em aperto? Eu estou indeciso entre cessar o sofrimento na morte ou viver no sofrimento por Cristo. Essa era a dúvida dele. E ele, na realidade, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, é que, na verdade, o que ele queria, isto é, o desejo, é de não estar nessa dúvida entre a morte e a vida. Mas o desejo dele é de estar já com Cristo Jesus no céu, já ter sido arrebatado. Porque isto é ainda muito melhor que o quê? É melhor estar lá no céu com Jesus do que viver ou morrer aqui neste mundo. É este o pensamento de Paulo, e não a ideia de que é melhor morrer para estar com Cristo, tá? Assim, a gente chega à conclusão que Paulo apresenta no texto uma discussão entre duas coisas, dentre as quais ele precisava decidir: viver para Cristo aqui no mundo, né, que é sofrimento, versus o morrer para Cristo, e aí ele acaba tendo paz. Mas obviamente que ele deixa de pregar o evangelho, salvar almas. Diante dessa dicotomia, ele apresenta o que era a sua real vontade. A minha real vontade é de não estar nessa inquietação, mas já de estar com o Senhor. Porque isso é muito melhor, sem precisar sofrer ou sem precisar morrer. Isso faz muito sentido, o texto é muito claro. Isso fica evidenciado pela estrutura também, que é partir e estar com Cristo, de Filipenses 1:23. Ela é análoga, né, à expressão de ser arrebatado na volta de Jesus. E assim, para sempre, estaremos com o Senhor. E 1 Tessalonicenses 4, verso 14, ainda diz que não tem ninguém lá com o Senhor. Diz que quem está morto, o Senhor vai ressuscitar para que essas pessoas possam estar com ele. Né? Vou ler o texto aqui de novo. Cremos que assim como Jesus morreu e ressuscitou, assim também, ou seja, da mesma forma igual, cremos que os que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com eles, então eles não estão com ele lá. Por conseguinte, Filipenses 1:23 demonstra um anseio paulino pela volta de Jesus. Vontade de já ter partido e estar com Cristo no céu. Mas, consciente de que aquele não era esse momento desejado, no momento da volta de Jesus, ele precisava ainda decidir entre viver, né, que era sofrimento, pregar a Cristo, ou morrer pondo fim a esse sofrimento, mas deixando de salvar pessoas. Então, ele escolhe continuar vivendo por Jesus. Eu quero viver aqui na carne, aqui. O que não tem a ver com ir morar com Jesus incorporeamente. Então, essa é a explicação do texto, tá? O segundo texto que o pastor acabou apresentando, ele é de Coríntios e ele vai falar de deixar o corpo e habitar com o Senhor. Será que deixar o corpo e habitar com o Senhor é a morte, que aí a pessoa agora vai ser arrebatada para o céu como alma e assim vai estar com o Senhor? Ou deixar o corpo é deixar a igreja aqui da terra e habitar lá no céu? Então vamos lá dar uma olhada aqui. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Habitar com o Senhor é a ideia de ter uma casa e o Senhor e eu morarmos juntos. Então, isso aqui é ponto pacífico, dá para entender. Mas eu quero que vocês notem a questão casa, porque habitar tem a ver com uma habitação, tem a ver com uma moradia, tá? E isso aqui é super importante nesse contexto. Mas o que interessa aqui é a gente saber que é esse deixar o corpo. Será que é morrer e a alma vai lá para habitar com Deus? Será que é isso? Tá. Então as duas coisas são importantes: deixar o corpo e habitar com o Senhor. A ideia, a gente tem que pegar o texto e ler no contexto. A partir do capítulo 5, versículo 1, você vai ver Paulo começar essa discussão. E olha só como ele começa. Sabemos que se nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas no céu. Então, Paulo está fazendo uma dicotomia, uma comparação. Ele está falando de uma casa e tabernáculo aqui na terra
que é destrutível, é capaz de se desfazer. Mas se essa aqui se desfizer, nós temos uma outra. Agora é a outra casa que ele está fazendo comparação. Uma casa, edifício eterno lá nos céus, não feita por mãos. Isso aqui, o imortalista, ele vai entender que essa casa, Paulo está falando do corpo dele. Então nós temos o nosso corpo, se o corpo se desfizer, nós temos um corpo lá no céu. Aí é que é complicado já. Eles não param para observar isso. Veja, se esse for o entendimento correto do texto, nós temos que compreender que Deus tem agora lá no céu um monte de corpos, que é tipo a nossa casa, a nossa capa, né? Para cobrir a nossa alma no futuro. E essas casas estão lá, esse monte de corpos que Deus fez lá no céu, os corpos que são eternos, não feitos por mãos, estão lá aguardando lá. Então, não faz nenhum sentido isso. Não faz nenhum sentido. O que parece Paulo estar trabalhando aqui já nesse primeiro texto é que a igreja, como corpo de Cristo, habita num tabernáculo passageiro que se desfaz. E a perseguição ali a todos, inclusive a igreja de Corinto, ela demonstrou que os tabernáculos terrestres, eles se desfazem, as casas terrestres, na qual o corpo eclesiástico se reúne, eles se desfazem. A perseguição demonstrou isso. E Paulo, então, anima os irmãos. Olha, queridos, eu sei que a perseguição como para nós, né? Mas olha, é o seguinte, se essa casa nossa aqui se destruir e o nosso tabernáculo, nós temos um tabernáculo que não vai ser mais destruído. Ele está falando da do céu. E aí faz sentido, porque nós temos lá uma casa não feita por mãos, no céu e eterna, e que é nossa. É nossa. Esse nossa traz a ideia de pluralidade, mas ele traz a singularidade também da casa. E não somente que não foi feita por mãos, né? Não foi feita por homens aqui, ela é eterna e está lá nos céus, ela já está nos céus. Então, se fosse corpo aqui, esse corpo já tinha que estar lá. A continuação, ele vai falando, é por isso nós neste tabernáculo gememos, aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial. Ora, por que ele está usando então, pastor, a ideia aí de revestimento, de roupa? Simples, porque se a igreja assim, tem um corpo, o tabernáculo no qual ela frequenta, se reúne, ele também ele é a roupa desse corpo. Né? Enquanto nós estamos no tabernáculo terrestre, aqui a gente geme, desejando outro revestimento. Não essa casa aqui passageira, mas desejando a nossa habitação celestial, é onde nós vamos morar. A Bíblia fala disso no Apocalipse 21, que ele fala, vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, mas vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi grande voz vinda do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles, será o seu próprio Deus. Então entenda, o tabernáculo de Deus vai descer e será a nossa habitação. Deus vai habitar conosco. Apocalipse 21, verso 1 a 3 ali, né? Então é sobre isso que Paulo está falando. Ele fala: isso se todavia não fomos encontrados vestidos e não nus. Ora, é, é, há pessoas que se vestidos não nus, né? E aí, será que não é o corpo? Não, não é. Continua sendo o templo, né? Continua sendo o corpo cristão. Há pessoas que são pessoas desigrejadas, elas não querem saber do corpo de Cristo, não é? Então essas pessoas não estão vestidas, ou seja, elas não fazem parte do corpo de Cristo, não estão lá reunidos com o corpo de Cristo, dentro dessa casa que é o nosso revestimento. Então, essas pessoas que não aceitam fazer parte do corpo de Cristo, não aceitam pertencer ao corpo de Cristo, elas estão nuas, porque esse corpo de Cristo é a igreja. E isso não é salvação pela igreja, mas todos aqueles que estão salvos se unem à igreja. Não é que a salvação é pela igreja. A consequência da salvação te leva a obedecer os mandamentos, te leva também a você ir para a igreja. Hebreus 10, 25 fala que não deixemos a nossa congregação como é costume de alguns. Então, essa é a motivação de Cristo Jesus, né? Quando ele diz para os discípulos: não vos ausenteis de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Não é que a igreja salva, mas é uma ordem de Deus que nós estejamos lá.
Ele próprio diz: far-me-ão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus quer estar conosco. Aí vem o verso 4. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, estamos aqui na terra, gememos angustiados. Não porque queremos ser despidos. Veja, o nosso desejo não é que a nossa casa, o nosso grupo aqui seja destruído, não. Mas revestidos, queremos aquela outra do céu. E quando isso acontecer, é o que ele menciona aqui. O mortal será absorvido pela vida. Então nós receberemos vida eterna nesse momento, é isso que a gente deseja. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, otorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, ou seja, enquanto nós estamos aqui nesse corpo de Cristo, nessa igreja cristã aqui na terra, sofrendo e gemendo, nós estamos ausentes do Senhor. O Senhor ainda não veio, o fim não veio ainda. Visto que não andamos, que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, nós não temos aqui ainda a consubstanciação, né, dessa eternidade, dessa salvação, né? Entretanto, verso 8, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo, eu prefiro deixar aqui essa reunião nossa e ir habitar com o Senhor. Então, é esse o pensamento de Paulo. E a gente consolida esse pensamento quando a gente dá uma olhadinha nos textos em grego. O 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, né? Eu vou até deixar verde aqui essa questão, porque ela é importante para nós aqui. Olha só que coisa curiosa. Paulo, nessa discussão aí no capítulo, de 2 Coríntios capítulo 5, ele vai dizer aqui, né, então sabemos, né, que se essa nossa casa na face da terra, aqui nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se destruir, né, se desfizer, aí ele fala, temos de Deus um edifício, ou seja, um outro tabernáculo, tá? Que é uma casa não feita por mãos. Olha essa palavra aqui, ó. Que é não, tá ok? Heropoieton. Esse heropoieton é não feito por mãos. Grave isso aqui, heropoieton, que vai ser tremendo. Essa aqui é eterna nos céus. Por quê? Porque quando a gente compara com outros textos, por exemplo, Hebreus 8, verso 2, você vai encontrar estrutura semelhante, tá? Correlata. Olha lá, buscando em Paulo o que ele queria dizer. E aí você vai ver aqui que Paulo fala, né? Tom Hagion, esse Tom Hagion aqui é a forma dele falar santuário, tá? Embora tá no plural, tá? Então ele vai falar assim, ministro, tá? Leiturgos, que é ministro do santuário. E aqui, olha só a coisa interessante. Ele vai de novo repetir tabernáculo aqui, ó, tá vendo? Esquenus e aqui esquenês. E aí o tabernáculo da verdade, ou tabernáculo verdadeiro, que foi feito pelo Senhor, ok? Não por homens. Olha que coisa interessante, porque esse não por homens, ele lembra o tabernáculo não feito por mãos no céu e tabernáculo verdadeiro não feito pelo homem. Só que em Hebreus, Paulo está falando do que claramente? Ele está falando claramente de que Cristo é o sumo sacerdote que subiu para interceder no santuário celestial. Veja, está falando de uma casa mesmo, física lá, que Cristo subiu para lá. Ele adentrou lá no santuário celestial. Hebreus 9 e 11 também tem correlação, olha só. Então, porém, Cristo, tendo vindo como o sumo sacerdote dos benefícios feitos, né? Através do maior e mais perfeito, aí ele vem esquenês, tabernáculo. Aqui, ó, esquenês, esquenus. É a mesma palavra, só que em casos diferentes, né? Aí a gente vê aqui, ó, ru reiropoieto. O que é isso aqui? Não feito por mãos. Percebe, ó? A é não, uk é não na frente de vogais e u é não na frente de consoantes.
E a palavra heiropoieto, ela é correlata com heiropoienton. Que é isso aqui que ele está dizendo? Não foi feito por mãos. Então veja, ó, se a gente olhar aqui só no português aqui, ó, 2 Coríntios, tabernáculo feito não por mãos no céu. Tabernáculo verdadeiro, não feito pelo homem. Tabernáculo feito não por mãos, desta criação. Então olha só que coisa interessante. Elas são passagens correlatas, mas Hebreus 9:11 está falando de Cristo entrar no santuário celestial para interceder, numa casa mesmo literal. Quando ele entrou no céu lá para interceder por nós. Dá uma olhada nessas comparações que você vai ver. Ele está discutindo de uma casa terrestre, passageira, e uma casa celestial que é eterna. É isso que ele fala lá em 2 Coríntios capítulo 5. Estamos falando isso porque no verso 8 é que ele vai falar lá de deixar o corpo, tá? E aí a gente vai ler passo a passo entendendo o que Paulo queria dizer. Perceba aí que em azul é não feito por mãos. E em verde é a contraposição de uma casa passageira e uma casa eterna. Olha esse texto de Atos. Mas Salomão foi quem edificou a casa. Obviamente o templo de Salomão, a casa terrestre. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos. Ó, então a casa que o Altíssimo habita não é feita por mãos. Então, contraste em verde de duas casas, uma passageira e uma eterna, e a de Deus é sempre declarada não feita por mãos. Mesma coisa que ele está mencionando em 2 Coríntios 5:1. Então não está falando de corpo, está falando de casa mesmo, tá? E aí você vê a mesma passagem em grego aí. Em Hebreus 9:11, ele vai dizer: Quando, porém, veio Cristo, sumo sacerdote dos bens realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, olha aí a comparação, maior, então ele está falando do santuário terrestre, só que Cristo foi para o maior e mais perfeito, que é o celestial. Olha aí, em verde a comparação do santuário terrestre com o santuário celestial. E ele fala, não feito por mãos. Aí a gente vê Hebreus 9:24. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos. O santuário feito por mãos é o terrestre. Cristo não entrou nesse, que era só figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Então veja, ele está falando do céu e está falando do da terra. Não tem nada a ver com o corpo em si, tá? Assim a gente entende que Paulo já começa com a dicotomia. Nós temos uma casa passageira aqui como igreja aqui nessa terra. Mas nós teremos uma eterna no céu, que é o templo de Deus, o tabernáculo de Deus que virá, de acordo com Apocalipse 21, verso 3, 2 e 3, para estar conosco, e Deus vai habitar conosco. É isso que ele está falando. Então o texto deve ser entendido. Sabemos que nossa casa terrestre, deste tabernáculo, ou seja, a igreja aqui da terra, o corpo de Cristo aqui da terra, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas no céu. Não pode ser corpos, porque já está lá. A menos que Deus tenha feito um monte de corpos lá que está lá. Não faz sentido, não faz sentido. 2 Coríntios 5, verso 2, ele diz: Nesse tabernáculo, nós que estamos aqui na terra, aqui como igreja, a gente sofre, querendo ser revestidos da nossa habitação celestial. E, obviamente, se a igreja é um corpo, o templo, o tabernáculo no qual ela habita, a casa que ela habita, é a sua roupagem. Agora, essa casa, ela se desfaz. E nós temos uma outra habitação que não se desfaz, nunca se desfará. A própria Bíblia fala ali, né, no livro de Daniel, que quando o reino de Deus vier, ele é a pedra que desfará o reino do mundo e não vai passar nenhum outro povo. Se todavia fomos encontrados vestidos, ou seja, se encontrarmos na comunhão desse corpo. Ou seja, a gente é importante para a igreja, como diz Hebreus 10, verso 25. E não nus, ou seja, a parte do corpo de Cristo, né? Então você não faz parte desse corpo, não está revestido nessa casa terrestre aqui. Pois, na verdade, nós que estamos nesse tabernáculo, estamos aqui na igreja, aqui na terra, aqui, nós gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, não queremos ver a igreja ser destruída, não, não é isso. Nós queremos a casa celestial, porque aquela igreja é muito melhor, ela é eterna, porque lá o mortal vai ser absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, otorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, enquanto nós estivermos aqui na terra, juntos com Cristo aqui, estamos ausentes do Senhor, porque ainda a vinda de Cristo não veio. Então a gente sofre aqui, a gente geme nesse corpo, nesse tabernáculo, nessa casa passageira. Visto que andamos pela fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança. Preferindo o quê? O que ele prefere? Deixar o corpo
e habitar com o Senhor. O que é isso? Saio dessa igreja aqui terrestre, meu irmão, para estar na igreja celestial, para estar no tabernáculo de Deus que não mais passará. Então, Paulo não está falando da morte, ele está contrapondo a casa terrestre, o corpo passageiro aqui da igreja que nós frequentamos, com a igreja celestial, com o santuário, o tabernáculo de Deus que vai ser dado para nós. Então, a ideia é: temos igreja aqui na terra, só que lá no céu tem uma eterna, essa daqui é passageira, vai se destruir. Então nós temos o desejo de deixar esse corpo aqui terrestre e ir lá habitar com o Senhor. Essa é a ideia de Paulo, e não dizer, vou morrer e minha alma vai para o céu. E a convicção disso é o próprio texto de 1 Tessalonicenses, né? Que quando a gente lê, é fantástico isso aqui, ó. Não quero, irmão, seja ignorante a respeito dos que dormem, aqueles que morreram, tá? E a própria Bíblia está chamando de sono, para que não vos entristeçais como os demais. Nós não precisamos nos entristecer porque a gente tem esperança. Versículo 14. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Então quem morreu não está com Deus. Deus vai trazer, vai tornar a trazer esses que morreram por meio da ressurreição. E ele fala então da volta de Jesus, né? Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, ouvindo a voz do arcanjo, soada da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então Paulo não apresenta nenhuma outra forma de estar com o Senhor, senão pela parousia, senão pela volta de Jesus. Então deixar o corpo e habitar com o Senhor é isso, tá? Os imortalistas, eles entendem que casa, habitação, tabernáculo, corpo, referem-se a Paulo como alguém que discorre que a alma é o habitante e a carne humana é uma residência, né? Precisamente como pensam os espíritas. No entanto, contextualmente, no verso 1, Paulo faz a dicotomia de termos: casa, tabernáculo, terrestre, que pode se desfazer, em contraste com outra casa, tabernáculo, que é eterna, que não foi feita por homens, que não foi feita por mãos, e que está no céu agora. Então, obviamente, isso aqui é o templo de Deus, né? Logo, Paulo não está dizendo que temos um corpo indestrutível aqui, embora seja verdade, ao tempo que lá no céu se nos reserva corpos eternos que nos revestirão a alma no futuro, né? Tanto é que iremos ao céu com o mesmo corpo, não vamos ser receber deixar essa transmigrar de corpo, né? A gente sai uma alma e a gente entra num outro corpo que é perfeito, que está lá no céu, que não foi feito por mãos. Não, não é isso. A Bíblia fala que este corpo aqui vai ser transformado, tá? Em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele fala ali da ressurreição, ele diz assim: é, na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, né? Mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então veja, olha só, está dizendo que os mortos vão ressuscitar, então, ou seja, é o mesmo corpo do morto que vai ressuscitar sem corrupção. E nós seremos transformados. Então é o nosso corpo que vai ser transformado. Pois convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista de imortalidade. Então, Paulo está falando que é esse corpo. Então, nós não temos um corpo que está lá no céu, perfeito, que não foi feito por mãos. Não é isso que Paulo está dizendo, tá? Paulo, para ele, a igreja que é o corpo, que habita num templo destrutível, como se via nas perseguições. Os templos eram destruídos. Ele motiva, então, a igreja a perseverar, apontando outro tabernáculo, que é uma casa eterna que não pode ser destrutível, né? Que não foi feito pelas mãos e que está lá no céu. Assim, faz sentido ele deixar esse corpo, que é um templo destrutível aqui, onde a igreja está, e habitar com o Senhor. Mas isso Paulo diz que nós faremos na volta de Jesus. Que Deus abençoe, é o nosso desejo de coração. Estão aí as nossas considerações desses assuntos aí importantíssimos, né? Declaramos mais uma vez que respeitamos o pastor, sua membresia, os irmãos, e às vezes as pessoas acabam entrando nessas discussões que nos levam a esse tipo de ponderamento. Eu espero, em nome de Jesus, que o irmão nos veja
de um modo mais favorável, pelo menos no sentido de estarmos sendo sinceros e buscar, né, a profundidade do conhecimento da palavra de Deus, né? E que se a gente não se encontrar, não se conhecer aqui na Terra, que seria muito bom se a gente se encontrasse, conhecesse aqui na Terra, tá? Estou à disposição de recebê-lo em casa, o senhor almoçar conosco aí, tá? A gente com certeza vai se encontrar no céu. Persevera firme, cuida do seu povo, e faz um trabalho aí de um grande ministro do Senhor, porque o nosso trabalho tem recompensa. Que Deus os abençoe.